Questão 23. O romance de 1939 traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década. No fragmento, o narrador delinea o contexto centrado no... Então, vamos lá. Ó, o que o narrador delinea esse contexto no romance de 1939? Já adiantando para vocês que eu achei essa questão um pouco problemática, tá? Pelo fato de o gabarito dela não está essencialmente todo no texto. Você tinha que ver aqui com um conhecimento um pouco de história, né, do que está acontecendo nessa época, e aí a questão fica bem óbvia, bem fácil. Tá? Então vamos lá. O trabalho não era penoso. Colar rótulos, meter vírus em caixas, etiquetá-las, selá-las, envolvê-las com papel celofane, branco, verde, azul, conforme o produto, separá-las em dúzias, era fastidioso. Para passar mais rapidamente às 8 horas, havia o remédio, conversar. Era proibido. Mas quem ia atrás de proibições? O patrão vinha? Não. Vinha o encarregado do serviço. Calava um bico, aplicava o seu trabalho, mal virava as costas. Voltava a tararelar. As mãos não paravam, as línguas não paravam. Então, ó, todo mundo conversando. Nessas conversas intermináveis, de linguagem solta e assuntos crus, Lenisa se completou. Aqui ele começou a falar de Lenisa. Quem é Lenisa? Eu não sei, vamos descobrindo. Isabela, começou a falar um monte de mulher. Isabela, Afonsina, Idália, Jurete, Deolinda foram mestras. O mundo acabou de se desvendar. Lenisa perdeu o tom ingênuo que ainda podia ter. Ganhou um jogar de corpo que convida. Um quebrar de olhos que promete tudo. À toa, gratuitamente, modificou-se o timbre de sua voz. Ficou mais quente. A própria inteligência se transformou. Tornou-se mais aguda, mais trepidante. Então, nesse parágrafo todo, gente, ele tá falando de uma coisa só. Do quê? De mulher. Tá? Ele tá falando da mulher. O parágrafo todo tá falando da mulher, beleza? Então, olha só. O romance de 39 traz à cena tipos e situações que espelham o Rio de Janeiro daquela década. No fragmento, o narrador delinea esse contexto centrado no julgamento da mulher fora do espaço doméstico. Gente, muito pelo contrário, né? O texto ele exalta a transformação da Lenisa. Ela conseguiu uma inteligência que se transformou, tornou-se mais aguda, mais trepidante, né? Modificou o timbre da sua voz, ficou mais quente. Então não julga a mulher. Muito pelo contrário, exalta. Tá? Esse romance está exaltando a mulher. Então não pode ser letra A. Agora, relatos sobre as condições de trabalho no Estado Novo. O foco desse texto não é o trabalho. Não é o trabalho. Ele falou do trabalho no primeiro parágrafo para introduzir aí a Lenisa. Da questão da conversa, que, pô, parou de supervisionar, a galera volta a conversar, volta a cascar ali, ó. Só conversar. Então não foi um foco sobre relatar as condições de trabalho. Falou assim, olha, no Estado Novo, o trabalho era muito ruim, era precário, a gente não tinha tanto direito, mas aí veio Getúlio Vargas, conseguiu implementar aí os direitos trabalhistas pra gente, não sei o quê. Não é esse o foco do texto, tá? Não tem isso hora nenhuma. Então não posso falar que é um relato sobre as condições de trabalho. Agora, destaque a grupos populares na condição e de protagonistas. Bom, destaque a grupos populares na condição de protagonista. Quem seria esse grupo popular, né? Quem seria esse grupo popular? E quem é o protagonista? É a Lenisa? É a Afonsina? É a Idália? A Jurete? A Deolinda? Não sabemos, tá? O texto todo ele tá com foco na mulher. Ele tá com foco nas mulheres ali, no conjunto de mulheres. E não destacar esses grupos populares na condição de protagonistas da história, beleza? Então não pode ser essa também. Deixa eu parar de riscar as alternativas. Gente, vocês preferem que eu risque as alternativas ou eu faça um xizinho? É porque quando eu tô fazendo prova, eu risco para não ter a chance de eu voltar ali, sabe? Só marcar certa mesmo. Aí eu acabo tendo essa mania. Eu acho melhor fazer só um xizinho, né? Olha só, processo de inclusão do palavrão nos hábitos de linguagem. Galera, hora nenhuma ele incluiu o palavrão. Agora, vínculo entre as transformações urbanas e os papéis femininos. Eu acho que a transformação é uma palavra muito chave, principalmente para a transformação da mulher. Tá? A mulher ali foi transformada, o papel feminino foi transformado. Porque, ó, antes ela tinha uma voz doce, né? Modificou o timbre da sua voz, ficou mais quente, tá? A própria inteligência se transformou. Então, ó, tem um vínculo entre a transformação urbana e o papel da menina. Por ela ter trabalhado. Aqui, por que eu acho um pouco problemática essa questão? Porque agora você tem que ir um pouco além do texto, né? Eu não gosto muito de questão que vai um pouco além do texto. Eu gosto de questão objetiva que a resposta está no texto. O texto, hora nenhuma, ele fala de transformação urbana. Mas o que você tinha que fazer na hora da prova? Por eliminação, você conseguiria marcar a letra E. É a única plausível, a única que fala de papel feminino, a única que fala de transformação, e é isso que a gente observa no texto todo.
Mas agora, como professor, como que eu posso explicar essa questão para vocês para fazer sentido na cabeça de vocês? Você tem que entender que Lenisa, ela só se transformou devido às alterações que ocorreram na sociedade, devido às transformações urbanas. Porque naquele modelo, era um modelo que estava começando ali o romantismo, né? A exaltação da mulher, o homem chorando pela a mulher chorando, o homem chorando pela mulher, enfim, o período romântico, tá? E aí a mulher começou a trabalhar, foi chamada para as fábricas, era um período de industrialização, certo? Então a mulher, ela saiu do cenário doméstico e começou a ir para o cenário de mercado de trabalho, e é por conta dessa transformação urbana, de industrialização, de romantismo, da mulher sair do doméstico, sair da casa, né? O que acontece? A gente sabe que a Lenisa só pôde se transformar, mudar, por conta da transformação urbana. E esse é o foco do texto. Entendeu, gente? É o contexto da transformação da mulher. Beleza? Então, por isso que a letra E é o nosso gabarito. Por conta das transformações urbanas, a mulher também se transformou. O papel da mulher se transformou. Entendeu? Show de bola? Muito bom. Mas não é uma questão fácil, novamente, porque se precisava ter um pré-conhecimento, tá? Então não é como a maioria das questões de linguagem, que a resposta está somente no texto. Você precisava saber um pouquinho de história, precisava saber um pouquinho que, pô, nesse momento estava ali o período do Estado Novo realmente, beleza? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.